Bom dia, amados. A graça e a paz de Cristo Jesus. Dia 24 de fevereiro e agora são 7h30 da manhã. Para o dia de hoje, separei 3 versículos com relação à nossa... O devocional hoje é com relação à esperança, né? O que nós temos, o que nos faz ter esperança, né? Bom, vamos começar lendo aqui no livro 1 João 3:3. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós podemos ver aqui nesse versículo que esperança, sendo o ponto principal, né? Você estar cada dia tendo esperança em Deus, né? Esperança em Jesus. Você sofre um processo de modificação, né? O seu processo ele vai mudando, vai tendo aperfeiçoamento, né, com questão à intimidade com Deus, e nisso você vai se tornando um processo mais puro, né, mais, como é que ele diz, mais conectado conforme a vontade de Deus, né. E o próximo versículo é Salmos 31:24, que diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amados, essa passagem para mim é uma passagem assim muito, apesar de curta, né, é uma passagem muito aplicada, né, no dia a dia, né. A gente precisa ter coragem, né, coragem para encarar os desafios, as responsabilidades, os compromissos, né, com Deus. E que disso, muitas vezes a gente sente até que Deus não está vendo, né? Em que sentido de não estar vendo? Parece que Ele não está na nossa causa, né? Parece que às vezes você se sente até desamparado, né? Se sente até não estando, digamos assim, sendo visto por Deus, né? Mas aqui nessa passagem, apesar de curto, ele fala sobre a questão de como a gente deve esperar no Senhor, né? Mantendo a coragem e sendo forte, né? Por mais que você se sinta abatido, até mesmo desacreditado, né? Desencantado, né? Você precisa ter a esperança em Deus, porque a única direção que nos coloca, nos conforta e nos traz para que a gente tenha fonte de criação, fonte de entendimento, fonte da inteligência, isso tudo vem do Senhor. Amém, amados? Próximo versículo, Salmos 33:20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Então, o que tem a ver, né, desse versículo que eu li antes, também no livro de Salmos, com mais adiante, no 33:20, falando sobre a esperança estando no Senhor, porque Ele nos auxilia e nos protege, né? Aí pode parecer uma coisa meio contraditória, eu não sei pelo que você passa, mas às vezes você sente que as coisas que estão contra o seu caminho, né? Ou até mesmo contra os seus posicionamentos, te traz mais desafio, né? Te traz mais dificuldade. Você olha, você fala assim, nossa, o caminho que eu estou fazendo parece que está na direção de Deus, mas as coisas que acontecem tudo ao contrário não me parecem estar sendo protegido por Deus, né? Mas que disso
eu entendo que as provações, as batalhas, as dificuldades, tudo isso ele vem para um propósito, para te fortalecer ainda mais, né? E eu vejo que o inimigo ele é sujo, né? Porque ele tenta, você tá lá, né? Na direção com Deus, tá cheio do Espírito Santo, tá feliz, tá alegre, tá caminhando, aí de repente as coisas começam a te trazer uma dificuldade que você fala assim, nossa, parece que Deus não tá vendo as coisas que estão acontecendo comigo, né? Eu tô aqui me direcionando, me posicionando, né, no caminho para a direção com Deus, e as coisas que vêm contra, parece que tá me trazendo aí outras dificuldades, resistências. Eu acho que o dia de amanhã eu não vou ter mais o mesmo fôlego, a mesma garra, né? Mas tudo isso existe um propósito, né? Que Deus ele nos aperfeiçoa a cada dia. Ele vai, trabalha. E o que acontece, coisas que talvez, né, você não tenha pensado dessa forma, né, ou assimilado até a questão da dificuldade. Deus, ele olha como um todo, né, tem vários propósitos, né, então ele tá olhando muitas coisas, né, e o que acontece enquanto o propósito dele tá andando e cada um tá tendo a sua intimidade com Deus, né. O que eu vejo é que muitas vezes uma peça, que é uma pessoa, ela tem um determinado posicionamento, do qual esse posicionamento ele vai de encontro com a vontade de Deus, e tem uma outra pessoa que ela também é uma outra peça no processo. Essa pessoa também tem um posicionamento que agrada a Deus. O que Deus ele permite? Ele fala assim, bom, como essas duas pessoas estão chegando num nível de maturidade, para cada uma delas eu vou trazer um desafio ainda mais para verificar o comportamental, né? Como que elas vão se posicionar. E disso, né, te vem mais dificuldade, gente que comenta, eu tô com um problema. Então, aqui é uma orientação, né? Não fala que é um problema, você está diante de uma dificuldade, porque a gente acabou de ler na Bíblia agora, né? Se Deus ele está por nós, nos auxiliando, nos protegendo, significa que aquilo deixa de ser um problema, né? Você não pode externar mais como a palavra problema, e sim coloca como uma questão de dificuldade, né? Você está tendo dificuldade, é um desafio que você entende que aquilo, em um certo momento, ele até tá te parando, tá te travando, né? Tá te atrasando, mas o importante é você entender que tudo que Deus está te trazendo, permitindo diante dessa dificuldade, é porque Ele quer ver como que você vai como é que você vai se comportar, né, perante aquilo que Ele está permitindo te trazer como dificuldade, né? Porque disso o que acontece? Essa dificuldade ela vem, ela muitas vezes pode ser que até te trave o encorajamento, mas quando você coloca diante de Deus, você fala, Deus, vai por mim, porque eu não estou mais podendo suportar esse desafio, né? E eu quero que o Senhor me conduza. O que acontece? Isso é como se comovesse o coração de Deus, né? Ele fala, olha, diante da dificuldade que ele estava tendo, né, esse desafio, ele confiou em mim. E nisso, o que acontece? A outra pessoa, vamos supor que esteja passando pela mesma situação. Ela está nessa dificuldade também, mas ela também faz o processo de confiar em Deus. O que acontece? Essas duas pessoas, no meu entendimento, elas são
eleitas para um outro propósito de Deus. E muitas vezes você fala assim, aquilo pelo qual eu estava lutando, né, estava tendo aquela dificuldade, aquilo tudo mudou e não faz mais sentido, mesmo eu ficando persistente na palavra, né, buscando a Deus, quando na verdade você vê que a necessidade de um eixo junto do seu propósito, elas vêm a se convergir e aquilo transforma num propósito ainda maior para Deus, né? E eu vejo que a vida da gente, ela é assim, se assemelha muito a isso, porque quando você está vivendo diante de uma situação que ela está conjugada com a vontade de Deus, o que acontece é que as coisas, quando elas vêm, elas acontecem, mas até mesmo elas mudam, a direção muda, tudo muda, significa que você está entendendo que não é mais conforme a sua vontade, sim conforme a vontade de Deus. Então, eu vou relatar aqui um testemunho que acho que é muito válido, né? Cabe muito em relação à situação da live de hoje, né? Certa vez nós estávamos passando por um desafio muito grande aqui em casa, né? E era justamente na questão do eixo financeiro, né? Muita gente pode falar assim, mas é um absurdo o Lucas falar isso. Ele não sabe o que de fato é dificuldade financeira. Olha, amados, assim, cada um tem a sua dificuldade, né? No quesito financeiro, saúde, seja qual for a dificuldade. Mas eu vou focar aqui na questão do eixo financeiro, né? Nós estávamos assim, aqui em casa, eu estava trabalhando bastante nessa certa época da minha vida. Nós estávamos assim, parece que tudo multiplicava, né? O trabalho estava multiplicando, o resultado da empresa estava multiplicando, a outra empresa que à frente era conduzida pela minha esposa também estava multiplicando, outros projetos que eu estava me unindo também, tudo estava dando efeito, né? Mas tinha uma coisa que estava desagradando ao coração de Deus, que eu não ficava muito assim junto da minha esposa. Em que sentido? De tanta demanda, tanto trabalho e compromissos, né? Até a questão questão da igreja também, né? Que eu estava indo, o caminhar ele não estava sincronizado, né? Não vou nem dizer que meu caminhar estava mais acelerado, né, tal, mas eu posso dizer que meu horário estava frenético, né? E assim, dessa situação, eu lembro que certa vez um pastor falou para mim, falou, olha, Lucas, o que Deus não se agrada é quando você está separado, né, da sua esposa. Você está fazendo as coisas, mas está fazendo para Deus, mas a sua responsabilidade, seu compromisso para com a sua casa, isso não está de agrado com Deus, né? Bom dia, Mônica. A paz de Cristo Jesus, tudo bem? E que o fato de não estar agradando a Deus, pelo processo que eu estava caminhando, eu estava muito mais acelerado. Eu lembro que eu falava assim, mas Deus, eu vou para a igreja, eu vou para os cultos, né? Eu vou na célula de oração. Célula de oração eu frequentava de segunda a sexta, né? Em várias casas, que eram de várias denominações, né? E assim, eu estava caminhando numa igreja, mas eu estava indo em outras células porque eu tinha um convívio com os amigos, os irmãos, e mesmo a gente, às vezes era terça de noite,
nós íamos para o monte para orar, né? Eu ia com uma outra igreja. Então eu tava naquela sede, né? Eu tava correndo, né? Porque eu falei, tudo que eu tô fazendo, tava deixando em um certo ponto Deus em segundo plano. Eu estava muito empenhado na empresa, nos negócios, né? E vendo, dando resultado financeiro. Aí, certa vez, um pastor falou para mim, ele falou, Lucas, mas tudo bem, né? Você está correndo, né, com as coisas da igreja, mas você com Deus, essa intimidade, como é que ela tá? Né? E eu, nessa época, eu achava que eu estava bem. Eu falei, não, eu estou buscando a Deus, eu tô aqui incansavelmente, né, indo atrás e tal. Ele falou, então, tudo bem, né, se tá assim, né. E o segundo ponto importante que é da ordem de Deus se você tá com Deus assim, como que tá a sua casa, né? Eu falei, não, minha casa tá bem, meu casamento vai bem, mas minha esposa, ela não me acompanha, porque eu vou em várias células, né, várias igrejas, às vezes até de domingo, eu vou em outros cultos, mas ela não me acompanha. E ele falou assim para mim, olha, tem aí um problema, né? Se ela não está te acompanhando, significa que vocês estão caminhando de maneira separada. E isso não é assim a ordem de Deus, né? Eu falei, mas pastor, se eu tô correndo e ela não, eu não vou ficar no ritmo dela, né? Porque eu falo, eu chamo, mas ela tem lá o tempo dela, a atividade dela, eu também não vou ficar conflitando isso dentro de casa, né? Porque depois causa mal-estar, arrebenta o final de semana, cada um fica por um lado. Então eu falei assim, eu não vou mais assim me posicionar dessa forma. E o que aconteceu é que esse pastor ele falou, Lucas, eu vou interceder pela sua vida. E eu, tá bom, né? Amém, né? Qualquer ajuda, oração, ela é bem-vinda, né? Então, e o que começa a acontecer? Eu oro, tal, né? Tudo que eu, a paz de Cristo Jesus, Mônica. Tudo que eu coloco para Deus, eu falo assim, que seja feito, né, tua vontade, né? Porque eu também não quero ser desrespeitoso com ele e tentar atropelar as coisas, né? Então, Deus, o pastor falou para mim que tudo é no teu tempo, mas eu não sei o que é esse negócio de teu tempo. Significa que eu não posso correr para estar junto de ti. Eu tenho que ficar num processo menos acelerado, sendo que eu tô querendo recuperar o tempo que eu perdi indo para as igrejas, e enquanto isso minha esposa, ela tá lá, né, no jeito dela, da forma dela, tem todo um ritual, é muito, né, ela sim estava fazendo um processo de religiosidade, né, e eu falava, olha, eu já falei, quando eu entro no assunto a gente briga, né, porque ela segue os preceitos católicos, né? Então, e aí Deus falou assim, continue orando, né? E o pastor também falou, Lucas, Deus está falando para você ficar em oração. Eu falei, mas só orar não vai resolver. As coisas, elas têm que ter um posicionamento, né? A pessoa tem que se firmar e tal. E aí eu lembro que toda vez que tocava no assunto dava esse conflito, né, da conversa, né, que era um assunto problemático para mim, problemático mesmo, não era desafiador, era problemático, e 20 e poucos anos aí, né, casado, e eu falando, nossa, mas toda vez que eu toco no assunto, porque minha esposa, ela tem a cultura católica, quando eu toco nesse assunto, aí gera uma confusão, uma briga, então é um ponto inflamável, né? Eu não posso tocar nesse assunto. Então, aí eu entendi que minha oração estava errada, né? Porque eu estava fazendo uma oração para eu poder converter minha esposa, né?
Mas na verdade o que aconteceu é que eu tive um entendimento nesse dia, porque aí eu estava em debate com Deus, eu estava em conflito. Eu falei assim: Deus, para mim não dá mais, eu desisto. A minha vida aqui, eu estou indo bem, tal, profissionalmente, estou indo atrás do Senhor também, todos os dias vou domingo em vários cultos, eu tenho célula de oração de segunda a sábado, eu vou para treinamento, vou para curso, estou fazendo tudo que é da tua vontade, mas lá em casa as coisas não estão indo no mesmo ritmo. Então, eu falei: ó, Deus, eu fiz a seguinte oração: eu desisto daqui para frente. O problema que está lá, eu não consigo, eu não tenho mais capacidade. E se é da sua vontade que a gente siga o teu caminho, então a responsabilidade ela é sua de transformar. Eu falei desse jeito para Deus, né? Eu falei, parece uma afronta, né? Mas eu falei: olha, eu desisto. Tudo que eu tenho aqui de estratégia, ideia e tal, eu não consigo mais ter resultado e eu desisto. Eu estou devolvendo. Ela é tua filha também, então resolve com a minha esposa. E amados, o que acontece depois dessa oração é que a André, ela recebeu uma orientação espiritual, e aconteceu isso através de uma live, numa das lives do profeta Vinícius, falando para não ficar atrás de santos, né, atrás de imagem, porque ela acreditava assim em Deus, confiava, tinha fé, mas o processo, a forma que ela estava fazendo, aquilo eu sabia que não estava de agrado com Deus, né? Ela, né, acorda de manhã, não hoje, né, mas naquela época, acordava de manhã, ficava orando, rezando, né, no caso, acendia a vela e tal. E aí, né, isso tudo me incomodava tal, mas eu também não tinha, toda vez que eu falo, não faz isso tal, gerava briga. Então, eu falei: ó, Deus, eu já não consigo mais, tudo que eu vou falar gera uma fagulha, de repente pega aquela explosão lá, dá um problema dentro de casa. Eu não quero mais me posicionar. Eu falei: eu vou parar. Nem que eu esteja te desacatando, eu vou parar, eu não vou fazer. Eu vou deixar nas tuas mãos, isso é um problema teu, você resolva, porque ela é tua filha. Para muita gente acha que isso é uma afronta com Deus, uma desobediência, né? Mas na verdade o que eu estava fazendo é que eu tinha falado assim: ó, todas as minhas forças acabaram, eu não aguento mais, eu vou tocar no assunto, briga, e eu não quero isso para minha vida. Se for o caso, eu até deixo de ir para as igrejas, sigo no ritmo aqui e tal. E aí o que Deus começa a fazer? Ele pega, traz uma palavra através da live do profeta Vinícius. O profeta Vinícius estava falando exatamente sobre por que seguir diretamente a Deus e não confiar em relação a santo disso, santo daquilo, que são imagens, né? Porque Deus, ele é a fonte de todo o conhecimento, né? Deus é a palavra verdadeira, a palavra viva. Então, naquele dia, eu lembro que eu tinha chegado de uma reunião, eu cheguei tarde aqui em casa, e assim, a minha esposa, ela tinha recolhido todas as coisas, né? Ela tinha feito uma doação para uma igreja católica, né? E aí eu, né, reparei que tinha coisas que tinham mudado. Eu falei: nossa, André, o que você fez, né, com as coisas e tal? Ah, Lucas, eu assisti lá uma explicação do profeta Vinícius, acabei entrando aqui num processo de acreditar só em Deus, né? Eu não vou mais rezar, não vou mais... Eu falei: poxa, mas eu tô tantos anos falando isso para você, e através da internet, que te comove, né? Acaba te mudando, né? Mas não o que eu te falava. E aí mais tarde eu fui entender que essa minha falta de conhecimento, a falta de entendimento, é que depois eu fui entender que quem muda é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que mexe na pessoa, né?
E assim, esse testemunho que eu estou dando é muito em relação às coisas que a gente clama a Deus, né? A gente acha que está fazendo certo, mas uma coisa a gente deixa de fazer, que é o que? É confiar em Deus, né? Entregar nas mãos dele. E quando isso, quando isso acontece, que Deus ele vem e muda o caminho, as coisas, às vezes você tem até uma estratégia, e aquela estratégia você fala assim, puxa, eu estou seguindo aqui na vontade de Deus, mas o problema é que muitas vezes a gente não está deixando Deus agir, né? A gente está tentando ocupar o lugar de Deus, né? Porque eu fico pensando, né? Vamos supor que isso fosse diferente, que eu não tivesse deixado na mão de Deus e eu tivesse ido fazer a força, né? Falar, não, André, arrasta ela para a igreja. Eu tô te arrastando aqui, segue, agora você vai. Eu ia ocupar um espaço na vida da minha esposa, que primeiro que ia ser ela ia fazer por obediência a mim, não obediência a Deus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a intimidade, a experiência, ela não ia ser marcante na vida da minha esposa, ela para com Deus, e sim ia ser um processo do Lucas para com ela. E aí eu entendi que eu estava ocupando o lugar de Deus, né? E olha como isso faz a explicação, ela vai muito em coerência das coisas que aconteceu na minha vida. Então lembra que eu falei que eu estava numa ascensão, a minha carreira ela estava se verticalizando cada vez mais, o cunho financeiro também, né, estava sendo exponencial, já estava com 2, 3 frentes, né, de fonte de renda, as coisas estavam dando muito bem. E para mim eu lembro que uma certa ocasião eu estava tomando a decisão muito pela questão da certeza de convergir as coisas. O exemplo, né? Ia contratar um determinado profissional, mesmo ele sendo mais caro, mesmo sabendo que a pessoa estava às vezes até me extorquindo, eu falo, não, tudo bem, contrata aí que o cara vai entregar bem, né? Ele vai fazer num bom tempo, a qualidade vai ser excelente e tal. E aí eu pagava mais caro, né? Com o advogado também, eu tinha que acertar algumas coisas, falava assim, não importa o valor do advogado, pega o melhor que tem aí, porque eu não quero perder tempo, não quero, né, ter que... quando eu menos esperava, eu estava colocando o dinheiro na minha frente, mesmo eu sendo cristão, mesmo eu sendo uma pessoa temente a Deus, mesmo eu indo para a igreja, mesmo eu estando firme com Ele, eu firme assim, né, no sentido eu seguia, né, eu fazia tudo conforme as coisas que estão na Bíblia, que está na igreja, né, que os pastores explicam. Chegava na hora de tomar decisão, eu esqueci esse meu lado como filho de Deus, né, falando assim, não, vou colocar Deus aqui para Ele me dar uma orientação, Ele vai decidir comigo e tal. E aí eu botava a força do dinheiro, né, na frente. Eu falo assim, não, eu vou contratar o cara lá. Trazia o profissional, falava com ele, ele dava o valor, falava, não, tá bom, portanto, em tanto tempo aqui, tá certo, ó, tô já dando um sinal, pode já começar. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a colocar o dinheiro na frente de Deus, né? Não é que eu adorava o dinheiro, né? Mas assim, eu via que o dinheiro ele trazia muita força, muita condição decisória na minha vida, né? E nisso eu estava ocupando o lugar de decisão de Deus na minha vida pelo dinheiro, né? E o que acontece, né? Deus, ele veio e ele pegou e fez isso aqui, ó, ele cortou tudo, né? O cortar tudo, quando eu falo, não é que assim, ó, hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não tenho nada, não. Ele foi cortando. Então, assim, primeira coisa, uma empresa que eu fazia vendas,
ela foi cortada, né? Tipo, de repente o fornecedor não tinha mais insumos, ele não tinha mais material para me fornecer, ficou um tempo, né, sem poder me abastecer, cortou. Aí passou um outro tempo, eu falei, não, então tá aqui a outra empresa, tal, tá fazendo determinado serviço, tá tendo projeto, não sei o quê. De repente começa um processo de corte lá dentro da empresa, né? Entre os sócios mesmo, né? E aí eu falei, caramba, né? Como assim, né? Mas eu falei, tudo bem. Se aqui esse processo ele parar, eu vou continuar conduzindo pela outra empresa. E o que que acontece? Ainda eu entendendo que isso era só uma questão, assim, uma dificuldade que eu estava passando por questão estratégica, né? Por questões estratégicas. Aí o que que acontece? Vem a pandemia. E a pandemia, o que que acontece? Ela trava tudo. Então imagina, o mercado ele trabalha rodando dinheiro, né? O dinheiro sai de uma mão e vai para outra, assim como essa mão, dessa outra mão, vai para outra, e assim sucessivamente, né? Então, o dinheiro ele circula. Agora, quando veio a pandemia e travou tudo, pensa, todo o meu processo, as empresas, tudo aquilo ficou travado, né? E as contas estavam altas, né? Porque é que nem uma engrenagem, você está numa velocidade, está numa engrenagem de plástico, está naquela velocidade, aí de repente aquela engrenagem você tem que substituir por uma de alumínio, por exemplo, né? Para ficar mais forte, mais leve, né? Tal. E que disso você vai trabalhando a ver que o alumínio não é tão bom, porque desgasta rápido, aí você vai e troca por um de aço, né? E aí você começa a trabalhar, aí do de aço você ganhou resistência, mas vê que está pesado, e vai trocando por fibra de carbono, e assim vai. A vida da gente, né, do empresário é assim, né? Você vai mudando. E as coisas, quando elas vão mudando, são duas coisas que se unem, né? Um objetivo, né, que envolve performance, desempenho financeiro, tempo de entrega, tem tudo, essa rotina, né, rodando. E o outro é que você tem que ver que o giro desse capital ele tem que fazer parte para você ir aprimorando o seu planejamento, né? Só que eu não entendia muito bem como é que isso funcionava na vida cristã. E para mim isso tudo tinha um desafio muito grande, né? Então, o que que aconteceu, né? Deus ele resolveu cortar tudo, né? Porque ele falou assim, já que você me perguntou como que é seguir dentro dos preceitos, vai fazer tudo certinho, vamos primeiro te treinar, né? E quando ele falou assim, vamos primeiro te treinar, literalmente, ele fechou tudo, eu não tinha mais nenhuma distração, o meu tempo ele ficou dedicado, né, com Deus, e disso minha esposa também, né, ela sendo trabalhada, minha vida sendo trabalhada, e aí eu começo a perceber que as coisas começam a ficar assim tudo, Deus em primeiro plano. Em que sentido? Como a gente não tinha mais atividades, concorrências de distrações, a gente ficou 100% dedicado ao Senhor, né? E o que acontece é que a gente, como vê que não tem mais aonde se apoiar, não tem, né, onde você depositar sua expectativa, você olha só para a direção de Deus, aí você começa a ver as coisas transformando, né? Em que sentido? O improvável acontecendo, né? Então, você fala assim, nossa, diante de tanta situação é improvável que eu volte, depois da pandemia, volte para o mercado, vou estar trabalhando justamente num mercado ainda mais desafiador, né? E o que acontece é que Deus, ele foi abrindo as portas, né? E aí quando eu olho assim, eu falo, caramba, né? Coisa assim de pouquíssimo tempo acontecendo, você vê as coisas sendo movimentado, trabalhado,
você vê as coisas se formando, você fala assim, é só por Deus mesmo, né? Então, o que acontece assim com relação a tudo que a gente leu do versículo, né? Muita coisa que às vezes te abala, te abate, você fala assim, eu não tô pronto, né? Eu não sei, né? Tô incerto e tal. Não se preocupa, porque Deus, ele muda as coisas conforme, né? Conforme você vai também ganhando essa intimidade, essa maturidade, né? E uma coisa que é interessante, né? Um pastor sempre falava para mim, quanto mais você busca Deus, mais você vê que você não sabe. Eu falo, nossa, mas esse pastor com tanto conhecimento, como é que ele fala uma coisa dessa, né? E assim, hoje, vivendo dessa forma, né, eu vejo que é verdade isso, porque quanto mais você se enche do Espírito Santo, né, quanto mais ele te abastece, corrigindo a fala, né, não é você se enche, né, pelo contrário, você não tem poder para isso, é Deus quem te enche, né? Então, quando você recebe essa graça, esse abastecimento que vem do Espírito Santo, as coisas que você faz, você constantemente vive com alegria, né? Aflições acontecem, mas o teu íntimo, o teu caráter de alegria, de gratidão, isso não muda. É que nem hoje, eu acordei, eu tenho milhares de coisas para fazer, né? Tanto da empresa, tanto dos projetos, tanto da administração, tem tanta coisa para fazer que hoje eu acordei assim e eu senti um amor tão grande por Deus, porque eu fui lá para a sacada para orar. Nisso vieram umas maritacas lá, estavam cantando, sabe? Eu acho que era uma família, né? Assim, que tava voando em bando, né? E eles pararam assim na árvore na frente, dava para ver, né? Que a cor verde deles destaca muito, né? Entre as folhagens lá da árvore. E eles estavam fazendo aquela bagunça, né? Aquela barulheira, né? Mas aquilo lá tudo me chamou uma atenção. Como é a alegria do animal quando ele acorda, né? Ele tá naquele grupo, né? Tá alegre, tá orando. Para mim aquilo é uma oração e adoração, né? E eu fiquei pensando, né? Aquele bando de pássaros lá da espécie maritaca fazendo aquela alegria, né? Lá andando, vai e volta no galho, eu vendo, né? Sem contar o barulho, né? Que faz. Eu fiquei pensando assim, parece um dia de Pentecoste daqueles pássaros, sabe? Tava cantando, né? Assim, se movimentando, tava alegre. E eu fiquei vendo que isso tem uma similaridade com a questão da vida cristã. Porque assim, o que foi a imagem que me apareceu? A imagem de um santo, uma santa, como é uma estátua, é uma coisa estática, e a posição que está dentro da igreja católica é uma posição parada, né? Eu fiquei pensando, isso não tem a ver com a alegria real, sabe? Eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou falando que Jesus, ele não ficava assim, ó, que nem uma estátua. Oh, Deus abençoe, sabe? Ele tinha comunhão, ele era vivo, ele era, não é, né? Mas eu digo assim, aqui na Terra ele estava como uma pessoa acolhedora, sabe? Ele caminhava, ia para festa de casamento, sabe? Era uma pessoa espontânea, alegre. Amados, eu estou falando aqui, meu corpo inteiro, ele tá, como se eu tivesse eletrizado, sabe? E eu estou sentindo que ele está contente com isso que eu estou falando, porque é como se ele falasse, é isso mesmo, né? Viver com Deus não é uma coisa assim, eu não vou chamar assim de regrado, mas eu vou chamar assim, não é uma coisa, como é que fala?
que você tem ritual, não é uma coisa ritualística, é essa palavra que eu estava procurando. Você estar com Deus não é uma coisa ritualística, né? Porque Deus, ele trabalha cada dia na sua vida. Então, se você fosse uma pessoa para com Deus e Deus fosse ritualístico, antes de acontecer determinada coisa, você já teria o pré-preparo, né? Você estaria preparado, mas você já estaria prevendo, né? É isso que eu estava procurando aqui, prevendo. Você já teria uma previsibilidade do que as coisas aconteceriam. E assim, você pode até fazer uma coisa, e durante esse processo que você está sob a ordenança de Deus, se você muda, Deus vai lá, muda tudo aquilo para te trazer de volta. Eu acho que a minha vida, ela se assemelha com parte da minha vida, né? Ela se assemelha com a caminhada de Jonas, sabe? Porque, né, Jonas era uma pessoa já cristã, né? Sabia, era temente a Deus. Ele recebeu uma incumbência, uma ordem, uma responsabilidade para fazer determinada coisa. Porém, no meio do caminho, ele falou, não vou fazer isso porque é ruim. Ruim para quem? Para mim, não ruim. Uma coisa assim, Deus mandou, mas ele julgou para ele. Ele falou, não, isso aqui é ruim para mim, eu não vou fazer. E o que acontece? Deus usa a força da natureza de um animal para cumprir a vontade dele. Então eu fico pensando, se Deus fez isso na vida de Jonas, a ponto de usar o trajeto de um peixe para pegar Jonas e levar para o destino certo, eu fico imaginando que a gente achar que a gente vai fazer as coisas conforme o que é melhor para nós, no sentido de achar que está obedecendo a Deus, né? Você tenta conjugar, falar, não, Deus, eu estou fazendo isso aqui porque é bom, né? Para te honrar, não sei o quê. Deus sabe a intenção de cada um e Ele coloca as coisas, até um peixe, para mudar a nossa rota, né? Então eu fico pensando assim, né? Como que é hoje a vida da gente aqui em casa, né? Minha esposa acorda, ora, ela passa o dia orando, estuda, ela tá firme, né, na Bíblia, tá estudando, sabe? Eu vejo que isso tudo tá movimentando muito, sabe? E o mais interessante disso, né? Na minha cabeça eu tinha uma visão, eu achava que o estudar ia ser uma coisa no coletivo, fazendo tudo junto, sabe? Era uma imagem que eu tinha, mas eu vi que não é assim, porque ela tem uma forma de estudar e eu tenho outra forma de estudar. E o tempo dos dois, muitas vezes assim, o horário que eu estou estudando não é o horário que ela está comigo, né? Porque eu já estou em São Paulo. Mas ao mesmo tempo, o que eu vejo disso acontecendo? O casal, ele está crescendo junto, né? E quando a gente fisicamente está separado, mas o propósito, o princípio, as ações, elas estão para a mesma direção. Então, quando a gente senta para conversar, dialoga, eu li sobre tal coisa, eu ouvi tal coisa, teve tal pregação, a gente vê que o conhecimento, ele se multiplica, né? Porque a gente acaba exercendo o poder da multiplicação através do testemunho, né? E assim eu vejo que é a vida para com Deus, né? Bom, amados, de tudo que a gente conversou hoje, explicou, falou, uma coisa eu vejo, né? Que Deus, ele trabalha cada dia na vida da gente. E a gente percebe que as coisas acontecem de forma que a gente nunca espera, nem imagina, sabe? É meio assim, sem explicação exata o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer, o recado que eu quero passar tem coisas que a gente faz, a gente quer fazer da nossa forma, e a gente não entrega para Deus, né? Mesmo você sendo uma pessoa cristã, uma pessoa que adora Deus, obedece a Ele, faz as coisas, mas tem uma parte que te falta completar, que é muitas vezes você deixar para que Deus faça, né? Que
Porque a honra e a glória é dele, né? Você fazendo ou não fazendo, a honra e a glória é dele. Então, para a gente testificar que as coisas vieram conforme os milagres, né? A entrega de Deus, deixa ele te presentear, né? Então, basicamente é isso, né? Que eu vejo. As coisas acontecem assim, a gente tem uma visão, outro dia a gente entende, outro dia Deus revela e a gente vai a cada dia, até a questão da live, né? A gente vai trazendo coisas que, pelo menos do que eu tenho vivenciado, experimentado, sentido, eu tenho feito o meu depoimento aqui. Amém, amados? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque nesse momento da live, Pai, o Senhor tem trazido entendimentos de intimidade com o Senhor. Quero pedir aqui nesse momento, em todos que estão aqui na oração, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela nossa conduta, nossa postura, que muitas vezes não te agrada. E ao mesmo tempo, Pai, eu coloco esse momento da live, oração, clamando a Ti, Pai, o derramamento do sangue do verdadeiro Cordeiro sobre as nossas cabeças, cobrindo da ponta da cabeça à sola dos pés, lavando-nos do pecado, tirando dessas impregnações aqui do mundo, e que mais a gente venha estar em Sua direção, na Sua vontade, cumprindo conforme a Sua ordenança, Pai. Sejamos filhos obedientes e íntimos de Ti, Pai. Traga-nos discernimento, sabedoria, que a gente venha mais e mais a ter contigo, Pai, o entendimento da Sua direção, da Sua mão, e que a gente não faça processos que venha querer ocupar o Seu lugar, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a entender sobre isso. Traga-nos, Pai, esse discernimento, Pai. Discernimento sobre todas as coisas que acontecem, que a gente venha a ter mais e mais de Ti, Senhor. Que a gente venha se desapegar do eu e estar mais apegados em Ti, indo para a Sua direção, Pai. Agradecemos, ó Pai, porque hoje sábado, um dia de descanso, sabemos que muitos têm o seu dia para botar as suas agendas em atualizações, mas diante dessa oração, principalmente, Pai, eu coloco pelo pedido de cada um, Senhor, seja aquele que está diante de uma necessidade financeira, do emprego, da questão da saúde, ou até mesmo necessidade do que ter para pôr no prato da sua casa, sua família, Senhor. Traga, Senhor, o entendimento para cada um desses, que a gente venha a compreender, Pai, que devemos confiar em Ti, mantermos fortes, firmes e corajosos sob a Tua graça, Pai, sabendo que o Senhor estará à frente das nossas situações, Pai. Pedimos perdão quando nós falamos que o problema era maior do que a Ti, Senhor. Pedimos perdão, Pai. Reconhecemos a Tua grandeza. Colocamos, ó Pai, esse momento de oração para Te adorar, Pai. Para Te honrar e Te adorar. Agradecer pela transformação, mesmo por aqueles que ainda não alcançaram a graça, mas já desde agora, já entramos sobre gratidão, agradecendo pela transformação da nossa casa, nossa família, nossa vida. Já estamos profetizando, Pai, em nossas vidas. Agradecendo já, por mais que a gente não veja o armário cheio, a gente já está agradecendo pelos mantimentos que estamos sendo abençoados no mundo espiritual, tendo até o que dividir para aqueles que baterem em nossas portas, Pai. Agradecemos também, Senhor, porque o dia de hoje é mais um dia que o Senhor nos entrega como esperança e fé em nossas vidas, porque a gente está caminhando para a Tua direção e o Senhor confia e acredita, nos concedendo mais um dia de vida, Pai. Agradecemos por isso. Reconhecemos que o Senhor nos traz a graça e a misericórdia todos os dias, Pai. Queremos colocar esse momento da oração também, Pai, clamando pelo nosso país,
pelas coisas que foram feitas de maneira errada, que certamente te desagradou. Pedimos perdão por essas ações que foram cometidas, barbaridades, Pai. Besteiras têm sido pronunciadas, o homem morre pela boca, sabemos disso. E que o Senhor intervenha, Pai, faça a Tua vontade, modifique o que for necessário, traga, Senhor, mudanças para esse país, que as pessoas possam se render à Sua graça, Pai, à Sua grandeza, à Sua autoridade, Senhor. Colocamos aqui nesse momento de oração, Pai, clamando também pela vida dos intercessores, clamando pelos pastores, os missionários, evangelistas, os profetas, os diáconos, todos eles, ó Pai, que têm colaborado, os obreiros, os voluntários, todos que têm trabalhado no Teu reino, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, traga discernimento para cada um deles, para que todos trabalhem no seu propósito e não no propósito individual de cada igreja, que nós sejamos todos unidos, ó Pai, para a Tua direção, Tua honra e Tua glória, como o corpo de Cristo, Senhor. Estamos aqui aguardando a busca, o retorno de Jesus, que virá buscar a Sua igreja. Sabemos, ó Pai, que estamos unidos em Ti. Agradecemos, ó Pai, por todos esses ensinamentos, por todas essas explicações, ordenanças, leis que o Senhor tem revelado na Bíblia, Pai, com a nossa vida, Senhor. Colocamos diante de Ti o pedido para estarmos firmes, mais e mais íntimos de Ti, recebendo esse entendimento e discernimento, Pai. Abençoe aqueles que estarão vindo para o ministério de hoje, aqueles que estão também voltando do seu trabalho, vai ter um dia de repouso. Abençoe cada um de nós, Senhor. Colocamos essa oração sob gratidão, Pai, reconhecendo a Tua autoridade, a Tua grandeza e a Tua autoridade perante a nós, Senhor. Assim que nós selamos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, estejam firmes, no dia de hoje, colocando por mais um dia de oração, um dia de intimidade com Deus. Estejam, olhando para a direção de Deus. Isso acho que é o mais importante. Tenho certeza, é o mais importante de tudo, Independentemente das coisas que aconteçam, as coisas que venham, desafios, muitas vezes vêm, do alcance dos olhos de Deus, nada foge, Então, sabemos para onde devemos entregar. Amém, amados? Fiquem com Deus, um abençoado dia e tenham intimidade com Ele, em nome de Jesus.